Seja bem-vindo, é uma alegria ter você aqui. Ao chegar, que Deus o abençoe e te acompanhe ao você sair. Aqui temos água da vida, da fonte do nosso Senhor. Água que cura feridas, nos alegra e nos livra da dor. Muito mais que uma igreja, uma família, unida em um só coração, pra levar alegria, esperança, anunciando a salvação. Muito mais que uma igreja, minha família, que unida tem muito poder. Pra alegria ser completa, só falta você. Pra família ser completa, só falta você. Muito mais que uma igreja, minha família. Olá, seja bem-vindo, é uma alegria ter você aqui. Ao chegar, que Deus o abençoe e te acompanhe ao você sair. Aqui temos água da vida, da fonte do nosso Senhor. Água que cura feridas, nos alegra e nos livra da dor. Muito mais que uma igreja, uma família. O meu boa tarde a todos vocês, queridos ouvintes. Muito obrigado por participar da programação da Rádio JC Guaçucê, a Rádio da Família. Hoje, 26 de fevereiro de 2022, 14 horas, e passamos a apresentar o programa católico Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. E que a luz do Espírito Santo desça sobre nós, sobre nossas famílias, nos trazendo de volta a esperança, fortaleça a nossa fé, nos traga paz, restaure a nossa confiança e que possamos ter sabedoria diante dos obstáculos que nos impedem de seguir a vida e que Deus esteja aqui com a gente, nos guiando e nos protegendo. Hoje, meus irmãos, falaremos sobre como viver a Quaresma. Invoquemos então, meus irmãos, a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Continue em sintonia, porque vem aí o José Rodrigues para dar continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou o José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema Como Viver a Quaresma. Com base para este programa de hoje, temos textos retirados do site da editora Cleofas e o Catecismo da Igreja Católica. E eu queria aqui agradecer as mensagens dos ouvintes, leio todas que o Edivan me manda, e pedir que vocês enviem sugestões de temas, aquele tema que você tem dúvida, que você gostaria de conhecer, e nós vamos pesquisar, estudar para poder aqui colocar o tema no programa.
E também lamentar e pedir a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo pelas vítimas na Ucrânia, vítimas da intolerância, da ganância, da crueldade de governantes, né? Do comunismo, que é essa ganância por poder, né? E acaba ceifando muitas vidas. Também lamentar e pedir a misericórdia, né, pela Colômbia, que a Suprema Corte da Colômbia aprovou a discriminação do aborto até o 6º mês de gravidez, né? Eu vejo aqui, pesquisando e olhando as notícias, e a gente parece que está vivendo no tempo dos judeus, onde Deus vai alertar para que os judeus não pratiquem as obras que os pagãos praticam, sacrificando seus filhos a Moloque, né? Aqui na América, nós já vemos, já é o 6º país que descriminaliza o assassinato de crianças no ventre materno, né? Além da Colômbia, Argentina, Cuba, Guiana, Uruguai e México. E México com agravante muito maior, que vai até o 9º mês de gravidez. E no México, na semana que foi liberado o aborto, houve um grande terremoto de 7,1 na escala Richter. E na Colômbia também não foi diferente, teve um grande terremoto também esta semana. O ser humano vai destruindo a criação de Deus, destruindo a vida, e Deus vai dando a nós estes alertas. Só temos que rezar e pedir a conversão e a misericórdia, né, para que também não venha a acontecer no Brasil, já que temos ministros no Supremo Tribunal que são pró-assassinato de crianças no ventre das mães. Então vamos ao tema, meus amados irmãos, o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica sobre a Quaresma. No parágrafo 540, vai nos dizer o seguinte: a tentação de Jesus manifesta a maneira que o Filho de Deus tem de ser Messias, o oposto daquele propõe Satanás e que os homens desejam atribuir-lhe. É por isso que Cristo venceu o tentador por nós, pois não temos um sumo sacerdote incapaz de compadecer-se de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. A Igreja se une a cada ano, mediante os 40 dias da grande Quaresma, ao mistério de Jesus no deserto. Então vai nos lembrar da tentação de Jesus no deserto, onde ele passou 40 dias de jejum e oração até chegar o momento da tentação. E no parágrafo 1095 nos diz o seguinte: é por isso que a Igreja, particularmente no Advento, na Quaresma e sobretudo na noite de Páscoa, relê e revive todos esses grandes acontecimentos da história da salvação no hoje de sua liturgia, mas isso exige também que a catequese ajude os fiéis a se abrirem a esta compreensão espiritual da economia da salvação, tal como a liturgia da Igreja a manifesta e nola faz viver. E como é bela a liturgia, meus amados irmãos, principalmente no sábado de Aleluia, onde nós vamos rever toda a história do povo de Deus, toda a história da salvação e libertação do povo de Deus no Egito, e também renovar as nossas promessas batismais. No seu parágrafo 1438, os tempos e os dias de penitência ao longo do ano litúrgico, o tempo da Quaresma, cada sexta-feira em memória da morte do Senhor, são momentos fortes da prática penitencial da Igreja.
Esses tempos são particularmente apropriados aos exercícios espirituais, às liturgias penitenciais, às peregrinações em sinal de penitência, às privações voluntárias como o jejum e a esmola, a partilha fraterna, obras de caridade e missionárias. Então, meus amados irmãos, o Catecismo da Igreja Católica vem nos lembrar deste tempo forte que iremos viver, a Quaresma, tempo de penitência, de oração, de busca de Deus. E aqui, meus amados irmãos, eu indico um livro excelente para ser lido neste período, 40 dias de oração e libertação, da irmã Zélia Garcia, onde ela vai meditando um capítulo do livro do Êxodo a cada dia, com algumas penitências. É uma excelente leitura para avançarmos na espiritualidade. Vamos ao texto do professor. Desde os primórdios do cristianismo, a Quaresma marcou para os cristãos um tempo de graça, a oração, penitência e jejum, a fim de obter a conversão. Ela nos faz lembrar as palavras do Mestre Divino: se não fizerdes penitência, todos perecereis. Lucas capítulo 13, versículo 3. Esses 40 dias que precedem a Semana Santa são colocados pela Igreja para que cada um de nós se prepare para a maior de todas as solenidades litúrgicas do ano, a Páscoa. A grande celebração da ressurreição de Jesus, a vitória dele e nossa sobre o mal, sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno. A carta apostólica do Papa Paulo VI, aprovando as normas universais do ano zero litúrgico e o novo calendário romano geral, diz no número 28, o tempo da Quaresma vai de quarta-feira de cinzas até a missa da ceia do Senhor, quinta-feira santa à tarde, inclusive. A celebração litúrgica não é mera lembrança do passado, algo que aconteceu com Jesus e passou. Não, Jesus está presente na liturgia. O Catecismo diz que, pela liturgia, Cristo, nosso Redentor e sumo sacerdote, continua em sua Igreja, com ela e por ela, a obra de nossa redenção. Parágrafo 1069. Isto é, a liturgia da Igreja, ele continua a nos salvar, especialmente pelos sacramentos, e faz tornar presente a nossa redenção. Então, meus amados irmãos, a celebração eucarística é a presentificação de nosso Senhor Jesus Cristo na Igreja, nos sacramentos, no mistério da nossa salvação. É o cumprimento da promessa de que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Mas, para que o cristão possa se beneficiar dessa celebração, precisa estar preparado com a alma purificada e o coração sedento de Deus. A Igreja recomenda, sobretudo, que vivamos aquilo que ela chama de remédios contra o pecado: o jejum, a esmola e a oração, que Jesus recomendou no Sermão da Montanha, Mateus 6, versículo de 1 a 8, e que a Igreja nos coloca diante dos olhos logo na quarta-feira de cinzas, na abertura da Quaresma. A meta da Quaresma é a expiação dos pecados, pois eles são a lepra da alma. Não existe nada pior do que o pecado para o homem, a Igreja e o mundo. Nós vimos este grande pecado, que é a falta de amor ao ser humano, onde Jesus vai resumir os 10 mandamentos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E é o que nós temos visto, esta falta de amor,
com a liberação do aborto, do assassinato de crianças ainda no ventre da mãe e também com este ataque na Ucrânia. Então, a Quaresma tem esta medida de nos aproximar de Deus através do jejum, da oração, da esmola, e nos afastar dos pecados que são a lepra da alma. Então, todos os exercícios de piedade e de mortificação têm como objetivo de livrar-nos do pecado. O jejum fortalece o espírito e a vontade para que as paixões desordenadas, especialmente aquelas que se referem ao corpo, gula, luxúria, preguiça, não dominem a nossa vida e a nossa conduta. A esmola socorre o pobre necessitado e produz em nós o desapego e o despojamento dos bens terrenos. Isto nos ajuda a vencer a ganância e o apego ao dinheiro. Lembrando que a igreja não condena o dinheiro, e sim o apego. O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, vai nos dizer a Sagrada Escritura. A oração fortalece a alma no combate contra o pecado. Jesus recomendou na noite de sua agonia: vigiai e orai, o espírito é forte, mas a carne é fraca. A palavra de Deus nos ensina: é boa a oração acompanhada do jejum e da esmola, vale mais do que juntar tesouros de ouro, porque a esmola livra da morte e é a que apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Tobias, capítulo 12, versículos de 8 a 9. A água apaga o fogo ardente e a esmola resiste aos pecados. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 33. Encerra a esmola no seio do pobre, e ela rogará por ti para te livrar de todo mal. Eclesiástico, capítulo 29, versículo 15. Jesus ensinou: é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Pedi e assim vos dará. E São Paulo recomendou: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Quaresma é, pois, tempo de rompimento total com o pecado. Alguns pensam que não têm pecado, se julgam irrepreensíveis, como aquele fariseu da parábola que desprezava o pobre publicano, mas, na verdade, muitas vezes não percebem os próprios pecados por causa de uma consciência mal formada, que acaba encobrindo-os. Para não cairmos neste erro, temos de comparar a nossa vida com aqueles que foram os modelos de santidade, Cristo e os santos, e de serviço, a nossa Mãe Imaculada Conceição da Virgem Maria, que ela possa interceder por nós, meus amados irmãos. Assim, podemos nos preparar para o banquete pascal glorioso, encontrando-se com o Senhor ressuscitado e glorioso, com a alma renovada no seu amor. No Brasil, a CNBB incorporou a Quaresma à campanha da fraternidade para aproveitar esse tempo forte de espiritualidade para o exercício da caridade e também da cidadania. Neste ano, o tema é sobre a educação, O tema da campanha da fraternidade este ano é sobre a educação. No tempo que o professor escreveu este artigo, era Escolhe, pois, a vida, bem propício para as denúncias de hoje, da
do assassinato de crianças ainda no ventre. Escolhe, pois, a vida. Quantos hoje estão escolhendo a morte ao assassinato? A luta contra todo desrespeito à vida humana, sobretudo o aborto, a eutanásia, inseminação artificial, manipulação de embriões, uso da camisinha, da pílula abortiva do dia seguinte, etc. É o que nós vemos nesse tempo do carnaval. Agora não devido à pandemia, mas nos anos anteriores, antes da pandemia, era o que a gente mais via. Se for para o carnaval, use camisinha, né? Pecado contra a castidade, sexto mandamento. É o que é mais incentivado pelas políticas públicas dos governantes. O silêncio dos bons não pode permitir que a audácia dos maus sobressaia e implante o terrível crime em nosso país. O chão sagrado desta terra de Santa Cruz não pode ser manchado com o sangue inocente de tantas crianças assassinadas no ventre de suas mães. Aqui ele também no texto vai denunciar o assassinato das crianças no ventre, já que o tema da campanha da fraternidade é Escolhe, pois, a vida, no tempo que ele escreveu este texto. Então, inicia-se a quaresma na quarta-feira de cinzas e se estende agora até a quinta-feira santa, na missa do lava-pés, como determinou o Papa Paulo VI, na carta apostólica aprovando as normas universais no ano litúrgico e o novo calendário romano geral. E também a Pasqualis Solemnitatis de 1988, que diz: o tempo quaresmal continua até a quinta-feira santa, a partir da missa vespertina, in cena Domini. Inicia-se o tríduo pascal que abrange a sexta-feira santa da paixão do Senhor e o sábado santo, e tem o seu centro na vigília pascal, concluindo-se com as vésperas do domingo da ressurreição. A quaresma foi inspirada no período de tentação de Jesus no deserto, bem como os exemplos de Noé em 40 dias na arca e Moisés vagando por 40 anos no deserto do Sinai. O historiador Sócrates informa que, já no século V, a quaresma durava 6 semanas em Roma, sendo 3 semanas dedicadas ao jejum, a primeira, a quarta e a sexta. Já no século IV, a peregrinação de Etéria fala de um jejum de 8 semanas praticado pela comunidade de Jerusalém, excluídos aos sábados e domingos, o que totaliza os 40 dias de jejum. No tempo de São Gregório Magno, Roma observava os 40 dias da quaresma. E quaresma, tempo de voltar para Deus. Momento favorável é agora. Será que amanhã estaremos aqui? Sabemos que a morte encerra o nosso tempo de se arrepender dos pecados e encontrar Deus para viver com Ele. Não deixemos para depois. A quaresma é um tempo em que Jesus nos convida a ir para o deserto com Ele, não o deserto de areia, mas o deserto do nosso coração, onde Deus habita desde o nosso batismo, mas que tantas vezes esquecemos. Esses 40 dias têm um grande significado na Bíblia. Significa um tempo de prova antes de uma grande vitória. Então, meus amados irmãos, que nós possamos viver neste ano a quaresma de um modo melhor, poder nos reconciliar com Deus, viver esse tempo no deserto do nosso coração, interiorizar a nossa oração, viver o jejum, a esmola,
para que possamos assim celebrar melhor a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a Páscoa do Senhor. Lembrando, meus irmãos, que para você participar do nosso programa é só ligar ou deixar sua mensagem, discando aí o número 088-981-351790 e nós estaremos atendendo ao seu pedido. E não esqueça, às 15 horas tem Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Não perca a nossa programação, está belíssima, é toda feita com muito carinho para você. Quero agradecer a todos pela audiência do programa. Você que mora no Brasil, você que mora em outros países, muito obrigada. Receba o nosso abraço de agradecimento. Assim como a nossa irmã Mireia Fernandes, que mora na Venezuela, está sempre ligadinha aí no nosso programa. Maria Soares, que mora em Lisboa, Portugal. Júlia Ramalho, que mora em São João Paulo II. Catarina Costa, que mora em Teresópolis. Silvio, que mora em Funchal. Aldeni Bezerra Silva, que mora em Carnalbeira da Penha, se eu não me engano, fica no Pernambuco. Verônica Azevedo, Maria das Graças Ferreira, que mora em São João Paulo II. Célia Rodrigues, que mora em Belém do Pará. Nazaré Queiroz, em Brasília, Distrito Federal. Ana Maria. Ivanilde, que mora em Campinas do Sul. Antonieta Pereira, que mora em Braga, Portugal. Roberta, que mora no Rio Grande do Sul. Ana Maria de Sene, que mora em Marilândia do Sul. José Benedito. Wanda Teófilo, que mora em Aparecida de Goiânia. Andréia Oliveira, que mora em Buritirana, no Maranhão. Luzia Diegues, que mora em São Paulo. José Cordeiro, que mora em Ferraz de Vasconcelos. Maria Moura, que mora em Taguaritinga. Lindomar Nunes, que mora em Santa Helena de Goiás. Muito obrigada pelo carinho e pela audiência. Também Renato Burani, que mora em Londrina. Ioná, em São Paulo. Carlos Alfredo, que mora em Caracas. Beatriz Molina, que mora em Cordova, na Argentina. A nossa audiência na Argentina é grande e eu agradeço de todo o coração o carinho de vocês. Seu José Manuel está pedindo oração pela Ucrânia, com certeza estaremos em oração. Adriana Ibanez, que mora em Puerto Madryn, na Argentina, também pede oração pela Argentina, pelo fim da guerra, pela miséria, pela fome naquela região, educação muito precária. E nós sabemos que o mundo está vivendo assim um momento muito difícil, né? Por conta da pandemia, pela má administração dos governantes. Falta tudo, né? Principalmente para a classe mais pobre. Vamos rezar por esses corações endurecidos. Vamos entrar em oração também por todos que nesse momento perderam seus entes queridos, por aqueles que estão com o coração apertado, esperando algum resultado de exame, pelos depressivos, pelos desempregados, por aqueles que hoje não têm o que comer, que vê o seu filho com fome, mas não tem o que dar ao seu filho. Pelo fim dessa guerra por poder, né, meus irmãos? E o povo sofrendo no meio, perdendo sua casa, perdendo suas famílias. Vamos entrar em oração. Concedei, Senhor, de bondade as nossas piedosas súplicas. O que vos pedimos, afastais propício para longe de nós o medonho espectro da fome, peste, guerra e falta de amor. E ajudai-nos a viver no vosso temor, para que nossos corações mortais conheçam que se de vossa indignação vêm os flagelos, também cessem por vossa misericórdia. Tudo isso vos pedimos pelo merecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Bom, meus irmãos, eu quero mandar um alô especial ao nosso ouvinte Tiago Vieira, ele que mora lá no sítio Aroeiras, aqui em Guaçucê. Agostinho Asa, que mora em Petare, na Venezuela. Adriana Ibanez, que mora na Argentina, nossa irmã que pede oração, também pela Argentina, pediu oração. Maria Socorro, que mora em João Pessoa, na Paraíba. Kelly Santos, que mora em Monte Claros. Socorrinha Andrade, que mora no Juazeiro do Norte. E não vamos esquecer, meus irmãos, os aniversariantes da semana. Igor Lopes, aqui em Guaçucê.
Vanessa Cândida de Freitas, aqui em Guaçucê, Paloma Cândido, aqui em Guaçucê, Francisco Cândido, em São Paulo, Joyce Félix, em Oroz, Jair Silva, em Oroz, Terço dos Homens de Olho d'Água das Cunhas, Paz Zuniga, Padre Hurtado, em Santiago, no Chile, Rony Costa, aqui em Guaçucê, e Francisco Amaro, que mora em Fortaleza. Parabéns a todos. Que Deus possa abençoar todos com muita paz, energias positivas, alegria, saúde e um feliz aniversário a todos. Escutaremos, meus irmãos, A Casa é Sua, com Juliane Souza e Léo Brandão. Continue em sintonia na Rádio JC Guaçucê. A gente volta já já. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
deixamos ela pra você. Nós deixamos Jesus. Nós deixamos Jesus. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Vem Jesus, pode entrar, Jesus. Mude todas as coisas de lugar, Jesus. Mude tudo de lugar, Jesus. No lugar da teia de aranha do pecado, eu trago flores, flores que trazem vida, vida para essa casa. E ao invés de esconder debaixo do tapete o seu passado, eu tiro a sujeira, jogo no lixo e deixo limpo, purifico a casa onde eu pretendo habitar. Onde eu pretendo habitar. Onde eu pretendo habitar. Se você é essa casa, ergue as suas mãos ao céu e diga: essa casa. Essa casa é sua. Ela pra você. Jesus, Jesus. Essa casa. Essa casa é sua casa. Nós deixamos essa casa. É você, Jesus. Essa casa, diga. Essa casa é sua casa. Nós deixamos. Enche esse lugar, essa casa, essa casa. Vem, Jesus, apareça, que o teu nome enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, apareça, que o teu nome cresça. Enche, Deus. Apareça, apareça, que o teu nome vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Amigo aposentado e pensionista, a Maninho Promotora, aqui é rápida e segura, informa. Estamos com novidades, mesmo que você não tenha margem, podemos ter. E agora estamos montando um call center. Atenda-nos, pois fazemos para o seu conforto. Na Maninho Promotora você tira suas dúvidas, faz seus empréstimos e consulta seu crédito, tudo via WhatsApp, sem sair de casa. Temos uma equipe de vendedores credenciados e certificado pelo órgão regulador do Banco
Banco Central. Portamos, refinanciamos e emprestamos com a menor taxa do mercado. Estamos localizados na Rua José Ribeiro Monte 246, de frente ao SAAI. Fone WhatsApp 99332 5151. Ponte dos Amigos. Opção certa para você se reunir com sua família e amigos nos finais de semana. Sexta e sábado estamos abertos somente no jantar. E aos domingos aberto o dia todo servindo almoço. No Ponte dos Amigos você encontra carnes assada, boi, porco, carneiro, linguiça e frangos. Entregamos a domicílio e faça seu pedido pelo telefone 88988047537 ou 88996426641. Organização Átila e Maíra. E agora, meus amados irmãos, continuando com o nosso tema, como viver a quaresma, né? Assim vemos Noé, que passa 40 dias na barca com toda a criação para depois sair dali para uma vida nova, salvando a humanidade. E nós vamos ver muito isto na Bíblia, este tempo, 40, né? Moisés, por exemplo, viveu 40 anos como príncipe no Egito, depois 40 anos com o seu sogro Jetro, e retornou para salvar o seu povo e viveu 40 anos no deserto. 40, que é esse tempo da plenitude, é uma geração, esse tempo que se completa. Nós vamos ver muito isso na leitura da Sagrada Escritura. Então ele dá aqui o exemplo de Noé. Também vai falar, Moisés permaneceu 40 dias no Sinai, antes de dar ao povo as tábuas da lei e a aliança com Deus. O povo de Deus caminhou 40 anos no deserto, antes de chegar com Josué à terra prometida. Por 40 anos, Golias desafiou Israel até que Davi o vencesse. Elias, fugindo da morte, caminhou durante 40 dias até chegar ao Horebe, na montanha onde Deus se mostrou a ele numa brisa suave. 40 dias foi o prazo que Jonas marcou para Nínive ser destruída, mas se converteu. Jesus passa 40 dias no deserto antes de vencer Satanás e começar a sua missão evangelizadora. Então nós vamos ver sempre este tempo de 40 dias na leitura bíblica. Depois de 40 dias de luta, vem uma grande vitória. Assim deve ser hoje a nossa quaresma, 40 dias de luta para conquistar a grande vitória de voltar para Deus. Não há felicidade maior do que estar com Deus, amar a Deus e servir a Deus. Santo Agostinho disse: um homem sem Deus é um peregrino sem meta, um questionado sem resposta, um lutador sem vitória, um moribundo sem nova vida. Quem ama a Deus nunca envelhece, leva em si aquele que é mais jovem que todos os outros. Eu não seria nada, meu Deus, absolutamente nada, se não estivesses em mim. O maior castigo do homem é não amar a Deus. Deus é tudo para nós. Quando temos fome, é pão. Quando temos sede, é água. Quando estamos no escuro, é luz. Deus não nos abandona a não ser que nós o abandonemos primeiro. Quem não tem Deus na sua vida não se contenta com nada, está sempre insatisfeito. Deus colocou uma sede infinita de felicidade em nosso coração, que só pode ser saciada por Ele mesmo e por nada mais. Santo Tomás de Aquino disse que, quanto mais o homem se afasta de Deus, mais se aproxima do nada, tanto mais é infeliz e sofredor. Ainda que tenha todas as riquezas, prazeres e glórias terrenas. Santo Agostinho nos faz um alerta. Declaraste guerra a Deus? Tem cuidado.
Quantas mais e maiores pedras lances para o céu, mais e maiores serão as feridas que te causarão ao cair. Mas o que nos afasta de Deus? Só uma coisa: o pecado. Por isso Jesus nos convida à conversão. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. Aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave que o pecado, e nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a Igreja e para o mundo inteiro, diz o Catecismo no seu parágrafo 1489. Quem peca fere a honra de Deus e seu amor, sua própria dignidade de homem chamado a ser filho de Deus e a saúde espiritual da Igreja, da qual cada cristão é uma pedra viva. Parágrafo 1488. Então, meus amados irmãos, quanto mais nos afastamos de Deus, menos temos amor pela vida, menos temos amor pelo nosso irmão e mais ferimos a Deus. É por isso que Jesus veio ao mundo e morreu numa cruz, ensanguentado, flagelado, coroado de espinhos e zombado. Só podemos entender o horror que é o pecado olhando o quanto custou para Jesus, o Filho único de Deus, arrancá-lo de nossas almas. Ele não veio ao mundo para outra coisa a não ser para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. São Pedro disse que nada é por bens perecíveis como a prata e o ouro que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro Imaculado. 1 Pedro 1:18. A Quaresma é o tempo de voltar para Deus, é o tempo da graça, do arrependimento. São Paulo pediu insistentemente, em nome de Jesus Cristo: nós vos suplicamos deixar-vos reconciliar com Deus, como colaboradores de Cristo. Nós vos exortamos a não receberdes a graça de Deus em vão, pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Segundo Coríntios, capítulo 6, versículo de 1 a 2. E como São Paulo entendeu isso, a conversão, a luta contra o pecado, nas suas cartas nós vemos muito presente esta luta, este exemplo a ser seguido, né? E ele mesmo vai se colocar como exemplo, como seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quais os símbolos e sinais da Quaresma? Entre os principais símbolos, gestos e sinais do período da Quaresma no Brasil estão as cinzas, o pó, a cor litúrgica roxa, a penitência, a confissão, o jejum, a esmola, os ramos e, em nosso país, a campanha da fraternidade organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que ultimamente tem sido muito usada para cometer erros litúrgicos, cometer sacrilégio, como foi uma última que houve que teve como texto a elaboradora principal, uma tal de Home Bank, né? E foi falar e colocou muita coisa errada que a Igreja Católica prega contra e fala contra. Então, a Quaresma é um tempo de penitência, jejum e oração. No cânon 1250 diz o seguinte: os dias e tempos penitenciais em toda a Igreja são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da Quaresma. Todas as sextas-feiras, meus amados irmãos.
é tempo de penitência, de jejum. Cano 1251, observa-se a abstinência de carne ou de outro alimento segundo as prescrições da Conferência dos Bispos em todas as sextas-feiras do ano, a não ser que coincidam com algum dia enumerado entre as solenidades. Observem-se a abstinência e o jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. O que quer nos dizer este cano? Por exemplo, o dia de São José, que é solenidade aqui no Ceará, é uma solenidade e também acontece no período da quaresma. Então, devido a ser solenidade, não tem a obrigação de guardar o jejum e a abstinência de carne. No cano 1252, estão obrigados à lei da abstinência aqueles que tiverem completado 14 anos de idade. Estão obrigados à lei do jejum todos os maiores de idade até os 60 anos começados. Todavia, os pastores de almas e os pais cuidem que sejam formados para o genuíno sentido da penitência. Também os que não estão obrigados à lei do jejum e da abstinência em razão da pouca idade. Esse tempo de penitência é recordado pela liturgia. Às vezes, as vestes e os paramentos usados são da cor roxa. No quarto domingo da quaresma pode-se usar o rosa, que é chamado o domingo da alegria, representado a alegria pela proximidade do término da tristeza pela Páscoa. O glória não é cantado ou rezado, a aclamação do aleluia também não é feita. Não se enfeitam os templos com flores, o uso de instrumentos musicais torna-se moderado. E também, meus amados irmãos, se cobre os santos, as imagens dos santos que estão na igreja. No início da quaresma, na quarta-feira de cinza, os fiéis têm suas frontes marcadas com as cinzas, como os primitivos penitentes públicos, excluídos temporariamente da Assembleia, lembrando Adão expulso do paraíso, de onde vem a fórmula litúrgica: lembra-te de que és pó. Este sacramental lembra-nos que estamos de passagem por este mundo e que a vida de verdade, sem fim, começa depois da morte e que, portanto, devemos viver em função disso. As cinzas nos lembram que após a morte prestaremos contas de todos os nossos atos e de todas as graças que recebemos de Deus nesta vida, a começar da própria vida, do tempo, da saúde, dos bens, etc. Na oração da missa de cinzas, a igreja reza: concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, iniciar com este dia de jejum o tempo da quaresma, para que a penitência nos fortaleça contra o espírito do mal. E o Papa Francisco este ano faz um apelo a todos os cristãos a fazer, na quarta-feira de cinza, um jejum pela paz, pelo fim do conflito na Ucrânia, onde muitas vidas inocentes serão ceifadas. Para o Brasil, a CNBB determinou que, exceto na Sexta-feira Santa, todas as outras sextas-feiras, inclusive as da Quaresma, têm sua abstinência convertida em outras formas de penitência, principalmente em obras de caridade e exercícios de piedade. Lembrando que a CNBB não tem poder de vetar o cânon da Igreja, ela apenas substitui, e a obrigação de todo cristão também de buscar o jejum e a penitência. São Paulo insistia: em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus, exortamo-vos a que não recebais a graça de Deus em vão, pois ele diz: eu te ouvi no tempo favorável e te ajudei no dia da salvação.
Agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. A quaresma é tempo de viver com profundidade esta palavra. Então, que possamos, neste período quaresmal, pedir a Deus esta graça de viver bem esse tempo de hoje, de pedir e suplicar o amor dele seja derramado nos corações, tanto nos nossos corações como nos corações de todos aqueles que estão constituídos de autoridade, os governantes, para que possam ter e temer a Deus, ter Deus no coração e temer a Deus em suas ações que vão contrárias aos ensinamentos de Deus. O Evangelho de hoje vai nos dizer que devemos ser puros como as crianças, né? Então, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16, esta palavra que salva, que cura, que liberta. Naquele tempo traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as beijava, e as abençoava, Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, que possamos pedir a graça da pureza da criança, né? Muitas vezes, se nós observarmos as crianças brincando, às vezes elas brincam e daí a pouco brigam, discutem e com pouco tempo já estão brincando de novo. Ou seja, a pureza da criança é muito maior. E aí, às vezes, nós adultos temos a mania de interferir e dizer: meu filho, cria vergonha, como é que você vai brincar com esse menino que estava ali batendo, que estava brigando com você, né? E nos esquecemos desta palavra de Jesus, que nós só podemos receber o reino de Deus como uma criança, com a pureza da criança, que tem uma fé viva, que acredita naquilo que lhe é falado, sem reservas, né? Porque você também pode observar, se você chegar para uma criança de 4, 5 anos, ou menos, de 3 anos, e você se abaixar perto dela e dizer que é um bicho, ela sai correndo, gritando. Por quê? Porque ela acredita na sua palavra, no que você está dizendo. E é assim que nós devemos ter a fé alimentada em nosso Senhor Jesus Cristo, essa fé pura que acredita na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que acredita nos sacramentos por Ele deixado na igreja, que acredita nos ensinamentos da igreja e que iremos lutar através da oração, do nosso jejum, de não se calar, de denunciar esses crimes, como é o assassinato de crianças no ventre de suas mães, né? É um inocente indefeso e que não tem como se defender. É um pecado grave que clama aos céus por justiça e que nenhum país, nenhuma nação deve ter esse sangue em suas mãos. Mas que infelizmente hoje nós vemos esta escalada criminosa pela descriminalização deste assassinato, desse infanticídio, dessas vítimas imoladas a Moloque. Que possamos dizer não, através da nossa oração, da nossa luta, de pressionar os nossos governantes, os deputados, senadores. Este ano é um ano propício para a escolha de novos senadores e novos deputados. Então, que possamos examinar se eles são pró-aborto, pró-assassinato de crianças,
para que possamos dizer não através do nosso voto. Então, meus amados irmãos, que possamos rezar esta Ave Maria pela Igreja, pelo Santo Padre, o Papa Bento XVI, Papa Emérito, pelo Papa Francisco, pelos bispos do mundo inteiro, para que possam se converter e lutar contra o assassinato de crianças e também lutar pela doutrina da Igreja Católica, já que nós temos visto tantos sacrilégios, pelos nossos sacerdotes, para que possam ser verdadeiros pastores, segundo o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, e nos ensinar a doutrina da Igreja e denunciar o pecado, para que possamos buscar a conversão neste tempo favorável que é a Quaresma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Bom, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa e eu convido você a ficar em oração através do terço. O terço é a oração do pobre, também do rico, dos sábios e dos ignorantes, né? Vamos fazer isso. Nossa Senhora pediu para rezarmos o terço todos os dias. E a gente pode estar fazendo isso. Vamos fazer uma corrente de oração. Juntos nós somos mais fortes. Eu na minha casa, você na sua. Vamos pegar o terço e fazer o que Nossa Senhora nos pediu. Rezar pelo fim da guerra. Vamos pedir pelos governantes para que tomem atitudes para amenizar o sofrimento dos mais carentes, da população mais carente. Vamos pedir a intercessão de nossa mãe pelo fim da guerra, pelos nossos irmãos que já perderam suas vidas, pelos nossos irmãos que estão se deslocando de suas casas, de sua terra natal, procurando um lugar seguro. Que possamos abrir o nosso coração a Deus e pedir e suplicar a sua misericórdia. Rezemos então. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que a paz, vinda do Espírito Santo, reine entre todos os povos, né, meus irmãos? Um forte abraço a todos, estaremos em oração e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.